olhe para o lugar certo, amém? Aquilo que você foca, expande. Você precisa de alinhar agora aonde você vai estar olhando. Você está anotando? Anota isso. Onde você vai estar olhando? Você tem que alinhar agora o que você vai enxergar, olhar. Sabe? Sempre será uma das armas do diabo para te levar para o campo de batalha que vai te derrotar. O diabo, ele tem um projeto. O diabo, ele tem mais de 2000 anos. 2000 anos tem o tempo que Jesus viveu, tem mais de 6000 anos. Já tem uma sabedoria. Tem uma inteligência, nem tanto, né? Porque ele se rebelou contra o Senhor, né? Mas ele tem um entendimento, ele nos conhece mais do que nós mesmos. E ele quer nos levar para um lugar onde ele pode nos derrotar. Sabe, a pessoa que quer entrar numa batalha, ele tem que planejar como que ele vai fazer para levar o seu inimigo para um lugar onde ele vai, os seus pontos fracos sejam evidentes. E ele se torna então alguém vulnerável, facilmente abatido. Numa batalha de guerra entre as nações, eles fazem isso. Eles procuram encontrar os pontos vulneráveis para atacar. Quando eles atacam naqueles pontos vulneráveis, ele tem mais facilidade, mais probabilidade de vencer a batalha. Pontos vulneráveis é onde não tem estratégias de proteção. Então o diabo quer nos levar. Ele quer nos levar para um ambiente natural. É ali que ele quer vencer a gente. Ambiente natural. Onde tudo que você fala com base no que você está enxergando. Não, lá em casa não tem jeito. Não dou conta não, minhas contas estão muito altas. Eu não dou conta de pagar porque eu ganho tanto, a minha conta é essa. Ambiente natural. E o diabo então quer nos controlar nesse ambiente. Nesse ambiente natural, você é amedrontado, produz-se medo. E o medo é a arma que ele usa para nos derrotar. Então, a verdadeira batalha não é contra o que te cerca, mas é contra o que domina os teus olhos. É contra aquilo que você está enxergando. A verdadeira batalha tem que ser determinada o que você vai olhar. Quando você vê Jesus, você obtém a vitória. O diabo quer que você não olhe para Jesus, que você olhe para os seus problemas. É a questão do foco. Tudo que você dá foco, expande. Tudo que você olha, aumenta o tamanho. Se você concentrar o seu olhar em alguma coisa, aquilo vai se tornar maior. 2 Reis 6, 15 ao 17. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então ele saiu, olhou aquela cena, cheia de carros, cavalos, cercando ali eles, tropas, cercando a cidade. Aquela cena produziu o quê? Medo. E ele falou o quê? Para Eliseu: meu senhor, o que faremos? No verso 16, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. Continuando, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha bem o que aconteceu. Então, Eliseu clamou ao Senhor: Senhor, porque Eliseu no verso 16 fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão, sabe, com eles, do que estão contra nós. Fique calmo. Aí Eliseu ora: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. Fala para o seu irmão que o Senhor te abra os olhos hoje para que você possa ver. Outra situação com Josafá, essa que eu li aqui foi com Eliseu e Geazi. No 2 Crônicas 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Fala assim: os meus olhos estão postos em ti. No verso 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Fala para o seu irmão também: a peleja não é sua, mas é de Deus. No verso 17, nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficais parado e vede. E fala assim: vede. Vede é o que? Ver, enxergar. Enxergue o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Fala glória a Deus. Curva os seus olhos, curva seu rosto, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse momento da palavra, que essa mensagem possa entrar no nosso coração de forma sobrenatural.
e fazer, Pai amado Deus, um rebuliço dentro do nosso entendimento, da nossa compreensão acerca das verdades, Pai amado Deus, que estão diante de nós. Espírito Santo, conduz cada detalhe, cada momento dessa palavra, e que essa palavra seja um alimento sólido, para sustentar na nossa jornada, na nossa caminhada e acessar a nossa vitória. Fala aleluia. Fala assim: eu abro o meu coração para a palavra de Deus, que é a verdade. Eu creio que a palavra do Senhor tem poder para mudar, para me transformar. Senhor Jesus, eu te dou liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, a única coisa realmente necessária na nossa caminhada é ver Jesus. Nós estamos numa caminhada. Tudo está em movimento, a terra está em movimento, né? Tudo é movimento. Entenda que isso é assim que funciona. A gente sempre fala isso aqui, porque é assim que funciona. Então, nessa caminhada, você precisa estar o tempo todo com os olhos fixos no Senhor. Ver que Ele já venceu as nossas batalhas. Enxergar essa vitória. Que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Entender isso. Declarar essa verdade. Repetir isso no meio da sua batalha. Você precisa que essa verdade seja na sua boca, nos seus lábios, quando você estiver passando por uma batalha. Então Jesus lhe dará fé. Quando você enxerga Jesus, que Jesus está com você, você não tem medo. Se você percebe Jesus ao seu lado, você não tem medo. Sabe, essa fé vem dele, por perceber a presença dele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Imagina a cena: Geazi acorda, abre a janela e vê a cidade cercada de um exército inimigo. Nós somos um país pacífico, né? Não há guerras aqui. Mas imagina, você abre a janela e vê o exército inimigo, isso é pavoroso. Você já pensa logo: o que vai acontecer com a minha família? Eu vou perder meus filhos, perder minha esposa, perder meus bens, sabe? Pânico, desespero total. Ai meu Deus, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Geazi fala com Eliseu. Sabe quantos olham aqui e abrem a janela da sua casa, da sua vida? O que veio? Dívidas, enfermidades, um casamento abalado, crises na sua casa, no relacionamento com os seus pais, com as pessoas da sua família. Como é que está a sua vida? Então a pergunta é como vencer essas batalhas? Como nós vamos lidar com essas batalhas que estão diante de nós? As batalhas são diferentes. Cada um aqui tem uma batalha, cada um aqui está guerreando algo diferente. Eu posso sentar com todos os irmãos aqui, todos vão compartilhar que estão vivendo uma crise, uma dificuldade, uma batalha, uma luta. Mas, queridos, a vitória é a mesma. A arma que nós vamos usar, a forma que nós vamos vencer é a mesma coisa. Sabe, Eliseu estava no mesmo lugar que Geazi, cercado pelos mesmos inimigos, mas ele enxerga outra realidade. Enquanto Geazi vê o inimigo, Eliseu vê que existia um exército muito maior entre eles, protegendo eles do inimigo. Aleluia! É visão. O problema era o mesmo. Então a diferença não está no que está acontecendo lá fora. A diferença não está no país que nós vivemos. Não, fulano, a vida dele é boa financeiramente, porque ele está no outro país. Não, vive no mesmo Brasil, na mesma cidade que você. Mas o problema não está lá de fora, está da forma como nós vemos dentro de nós. É dentro de nós que está a saída. É dentro de nós que está a solução. É como você se enxerga. É como você enxerga. Então a batalha verdadeira não é só contra o exército lá fora, mas é contra a imagem que domina o nosso coração. Há uma imagem sendo construída na sua mente, que não vai ter jeito, que dessa vez não vai dar certo. Será que nós vamos dar conta? Essa dívida é muito grande, talvez nós vamos ter que fechar. Será que eu não vou perder meu emprego? Olha como é que está. Sabe, um monte de setas, de pensamentos que vêm. Mas o Espírito Santo quer fazer com que você, sabe, fazer com que você, a mesma coisa que ele fez com Geazi. Porque Geazi, ele acordou preocupado com o que ele viu, mas ele deitou descansando, confiando. Talvez você levanta. Quantas vezes eu levanto, irmãos, né, atacado na minha mente, né, nas minhas lutas que eu tenho no meu dia a dia, mas eu termino a minha noite confiando que o Senhor já me deu a vitória. Isso é poder de Deus. Da mesma forma como eu lido com isso, você vai poder lidar com isso e você vai acessar os seus milagres. Então, abrir os seus olhos. Uma obra que o Espírito Santo vai fazer na sua vida hoje aqui. Ele vai abrir os seus olhos. Você vai conseguir enxergar o exército, sabe, do Deus vivo ao seu redor, te guardando, te livrando de todo o mal. Sabe, então, eu criei aqui algumas imagens que eu quero compartilhar com você.
né? A primeira imagem que eu coloquei aqui, que eu anotei aqui, é cercados mais cegos. Cercados mais cegos. A batalha do que você vê. Cercados mais cegos. Então, é uma batalha. Sabe? Mesmas situações, visões opostas. Geazi vê apenas inimigo, mas Eliseu vê os inimigos e os carros e cavalos de fogo. A batalha externa é a mesma. A batalha interna é totalmente diferente. Quando você encontra um homem de Deus, ele está passando por uma batalha, né? Quando você encontra um homem de Deus, ele fala para você assim, mas eu creio que o Senhor já me deu a vitória, mas eu creio que isso é temporário, mas eu creio que o recurso está chegando na minha casa, mas eu creio. Ele começa, porque ele enxerga algo dentro dele diferente. Leva ele a posicionar. São duas histórias iguais, com duas respostas, a mesma história, para duas pessoas, a mesma história, o mesmo evento, no mesmo dia, no mesmo lugar, mas duas respostas diferentes. A resposta que nós damos, irmãos, é que deve ser avaliada hoje aqui. O que nós estamos falando? Mas essa mensagem não é para te gerar peso, não. É para abrir os seus olhos e te levar a desfrutar. Então, hoje é assim também. Duas pessoas podem estar vivendo mesma crise financeira. Sabe? Que ouviu o mesmo diagnóstico do médico. Não tem cura. Alguma coisa assim. Mesmo estão vivendo, às vezes, o mesmo casamento desafiador. Mas uma é consumida pelo medo. Não tem jeito. Vou perder meu casamento. Não tem jeito. Essa doença não tem cura. Não tem jeito. Essa conta eu não consigo pagar. Eu vou perder minha casa, perder meus bens. Outra é sustentada pela paz. Sabe, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é comigo. Eu sei que a terceira dobra está no meu casamento. O meu casamento é como um cordão de 3 dobras, que não vai se romper, porque eu tenho aquele que vai sustentar. Ainda que eu falhe, ou ele venha falhar, o meu marido, o meu cônjuge, mas o Senhor vai sustentar. Sabe, você tem essa palavra. Você é sustentado pela paz. A diferença não é o tamanho ou a quantidade de problemas. É aonde estão os seus olhos. Nossos olhos têm que se voltar para Jesus. No meio da nossa batalha. Então, entendimento diferente geram respostas diferentes. A questão aqui é o entendimento. Nós precisamos alinhar o nosso entendimento. Nós viemos aqui para ter o coração alinhado. Alinhar isso. Então nós precisamos... Alinhou isso. Alinhou esse coração. Alinhou esse entendimento. Alinhou, prosperou. Fala para o seu irmão. Alinhou, prosperou. Então, o que tem enchido mais o seu coração? O tamanho do inimigo ou a grandeza de Jesus? No seu dia a dia, você sai daqui, vai para sua casa, hoje você sai daqui animado, mas amanhã, segunda-feira, como é que é? O que mais ocupa o seu coração? É o tamanho dos seus problemas ou a grandeza de Jesus? Então, primeira virada é reconhecer que os nossos olhos podem estar fortalecendo a batalha errada. Nossos olhos podem fortalecer a batalha errada. É fundamental você entender isso. O olhar aonde você deve manter o seu olhar. Se você manter o seu olhar no lugar errado, nós estamos entregando a nossa batalha, entregando a nossa guerra. Nós estamos nos fragilizando. Outra imagem que eu quero que você gere aí é a oração que muda tudo. Qual foi a oração que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos. Abre-lhe os olhos. Fala para o seu irmão aí. Abre os seus olhos. Senhor, abre os olhos do meu irmão. Fala para ele. Isso é entendimento. Você só desfruta do que você entende. A oração que você tem que levantar todo dia e falar: Senhor, abre meus olhos, eu quero entender as verdades espirituais. O natural, irmão, você já vê demais, você tem que deixar de ver. Você tem que orar para ter visão espiritual. A nossa vida é mais espiritual do que você pensa. Tudo na nossa vida se decide espiritualmente. Até para você ter energia para produzir, é espiritual que você vai conseguir. Então Eliseu, ele não dá uma fórmula, um processo de como que as coisas vão acontecer. Sabe? Ele faz uma oração, ele diz: Geazi, olha melhor. Ele não fala isso: Geazi, olha melhor. Seja positivo. Para de ser negativo. Para de achar que as coisas não vai dar certo, Geazi. Ele não fez isso, não. Ele não tentou convencer ele a ver alguma coisa. Mas ele ora: Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. Está lá em 2 Reis 6,17, nós lemos agora, né? Não é esforço humano, é uma ação do Espírito. É levar a batalha para o campo espiritual. O Senhor abre o nosso entendimento, que eu possa enxergar. Nós estamos aqui, nessa noite aqui, que o Senhor possa abrir os seus olhos. Você possa discernir onde você está e como você vai vencer. Nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos, então, enxergar. A verdadeira batalha nossa, ela é espiritual. Talvez você fale: pastor, é espiritual, mas lá em casa está faltando arroz. Mas ela é espiritual. Sei que você pode estar passando por alguma necessidade, mas a nossa batalha, ela é espiritual.
Ela é espiritual. Então o problema de Geazi não era o exército inimigo. O problema da sua casa também não é porque não tem arroz. O problema dele não era o exército inimigo. Era a falta de visão espiritual. Se nós começarmos a entender, você vai talvez agradecer por estar naquela casa. Você estava reclamando porque não tinha um arroz. Mas agora com a visão certa, você começa a agradecer. Eu já contei essa experiência que eu tive há um tempo atrás. Cheguei na minha casa, bem no início da minha conversão. Abri a geladeira minha, não tinha nada. Só água. Eu lembro direitinho da cena. Geladeira branca, né? Por fora e branca por dentro. Só tinha água. Não tinha nada nem para colorir ela lá. Mas eu estava tão alegre que a minha alegria não era porque estava dentro da geladeira, mas é pelo que estava dentro de mim. Eu sabia que o Senhor ia me sustentar e eu não ia passar falta de nada. E não passei. Não passei. Não, eu nunca tive fome. Fome, a gente fala assim, estou morrendo de fome. Isso é uma figura de exagero. Ninguém está morrendo de fome. Você pode ficar até 2, 3 dias sem comer que você não morre. Sabia disso? Eu prova disso que eu estou aqui. Eu não morri de fome. Não passei fome. Não fui privado. Só passei limitações do Senhor. Proveu. Quero dizer isso para você, amados. Sabe, então, nosso olhar, sabe, a falta de visão espiritual. O problema não está no que você está vivendo de luta na sua casa, nos seus negócios, na sua vida financeira. Sabe, muitos hoje estão pedindo, Senhor, muda o diagnóstico desse exame. Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda o meu chefe, muda, Senhor, o meu cenário, muda a minha história financeira, muda a minha condição. Muitos estão orando dessa forma. Mas não foi assim que Eliseu orou. Ele não falou, muda, Senhor, que saia esses inimigos aqui que estão ao nosso redor. Ele orou, que Geazi possa ver, que você possa enxergar. Então Deus, na verdade, Ele quer mudar o que você vê. Não é mudar a sua condição do que você está passando, mas mudar o que você vê. Repita assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver tudo como o Senhor vê. Aleluia. Nós vamos fazer essa oração, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, para cada área da sua vida, para a saúde, você entender que Jesus é o médico, Ele é o curador, Ele é o Jeová Rafa. Você está lá com um exame, mas você vai lá e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é o Jeová Rafa, é o Senhor que cura, eu creio que essa enfermidade não vai me levar, que essa enfermidade não veio, sabe, mas veio para que seja manifesto o seu poder. Você vai declarar isso. Apresenta para Ele, sabe, nas suas finanças, você fala, Jesus, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o Jeová Jirê, aquele que provê na minha vida, está aqui as minhas contas, eu não sou capaz de pagar, eu não tenho esses recursos, mas eu creio que o Senhor tem, mostra, Senhor, manifesta o seu poder, leva para Ele, aborda Ele, você não vai orar para Ele mudar, sabe, você vai pedir para Ele que você possa ver que Ele é aquele que vai mudar a sua história, Ele está com você, para te dar a vitória. Sabe, então, na sua família, que Jesus possa estar no meio da sua casa, trazendo paz. Você está precisando do shalom lá. Fala, Senhor, o Senhor é o shalom, é o Senhor que traz a paz. Não é a sua boa convivência dentro de casa, não. Ele traz a paz. Você nunca sentiu aquela paz, não? Não sei o que aconteceu, mas eu estou sentindo uma paz aqui. Não aconteceu nada. Ninguém te falou nada, ninguém te dirigiu a palavra, nem você falou, nem falaram com você, mas você sente uma paz. É o Senhor na sua vida. Amém? Isso é precioso, nós podemos então ter a visão de que o Senhor está comigo, porque Ele está comigo eu tenho paz, porque Ele está comigo eu tenho provisão, porque Ele está comigo, sabe, eu tenho cura, amém? É uma visão, é olhar como Ele vê. A terceira imagem, quando Jesus abre os nossos olhos, nós vemos que mais são os que estão conosco. Então quando você tem os olhos abertos pelo Senhor, e você começa a ver, você vê como Ele, você vai ver que há proteção na nossa vida, há provisão na nossa vida. Então Geazi, ele vê o exército do Senhor. Ele vê que os montes estão cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então você não está desprotegido como pensa. Você só não está vendo. Talvez você está sentindo aqui sozinho, mas você não está. Você só precisa de ver como o Senhor vê. Você só precisa de crer nisso. Você não está sentindo isso ainda, mas é assim que está. O Novo Testamento, sabe, mostra Jesus o quê? Jesus exaltado, aquele que ressuscitou e foi sentado no trono de Deus, à destra de Deus, está lá Ele sentado. Então, hoje você não vai ver cavalos de fogo, você não vai ver cavalos, a cavalaria te protegendo, mas pela fé você vai enxergar Jesus sentado no trono dele, acima de todo principado e poder, nos abençoando, amém? Ele reina, Ele exerce domínio. Então você começa a ver Jesus. Sabe? Então ver Jesus é ver que nenhuma acusação é maior que o sangue de Jesus. Isso é vitória. Então você passou às vezes por uma batalha, você teve uma fragilidade, mas quando você olha para Jesus, você vê que o sangue de Jesus vence qualquer acusação.